Como esse processo é um processo muito importante, os poderes da República são também consultados. Então a Câmara dos Deputados foi consultada, o Senado Federal foi consultado, a Presidência da República foi consultado. E todos eles se manifestaram contra essa ação. Primeiro, porque para eles a vida é um bem inegociável. E segundo, porque o local, o fórum adequado para se alterar uma lei nacional é no Congresso Nacional e não na Justiça com juízes togados. Aonde ocorre a democracia, aonde a democracia é exercida a pleno é no Congresso Nacional, como diz o artigo 5º da Constituição Brasileira. Todo poder emana do povo, que é exercido através dos seus representantes. Mostrando ainda como esse assunto é polêmico, como esse processo é complexo, ele permite que entidades nacionais ingressem nessa ação, participem dessa ação. E é recorde na história do STF a participação de entidades nacionais. Mais de 38 entidades já pediram a participação desse processo na qualidade de amicus curiae, que significa amigos da corte. Isso é recorde. 3 já foram aceitas. Também a ministra Rosa Weber convocou uma audiência pública para tratar esse assunto com toda a sociedade civil, com todo o corpo político. Essa audiência pública ainda não foi aprazada, mas aí nós temos mais um recorde. 500 inscritos nessa audiência pública. 500 inscritos. O número maior de inscritos numa audiência pública no STF até hoje foi, Antônio, de 41 entidades. Nesta ação já tivemos mais de 500 inscritos. Mas então o que o PSOL pretende com essa ação? Quais são os argumentos do PSOL para legalizar o aborto no Brasil? Tem que ter argumentos, né? O primeiro argumento do PSOL é de que o Estado não pode obrigar a mulher a manter a gestação de seu filho se assim ela não quiser. Obrigar a mulher a manter a gestação do seu filho seria um atentado contra a sua dignidade. Então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que nos casos em que a mãe não possui condições financeiras de criar essa criança, de sustentar essa criança, ela poderia ter o direito de matar essa criança. E matar a custo do Estado, matar pelo SUS. Então esse é o segundo argumento do PSOL. Se a mãe não tem dinheiro para sustentar a criança, ela deveria poder matar essa criança no SUS com o meu dinheiro, o seu dinheiro que você paga impostos. Esse é o segundo argumento do PSOL. E o terceiro argumento, ainda mais absurdo, é que a criança no ventre não é uma pessoa. A criança no ventre é uma criatura humana intraútero. É esse termo que o PSOL utiliza na sua ação. Ou seja, o bebê no ventre não é um ser humano. Ele é uma criatura humana intraútero, professor Vambert. E como ele é uma criatura humana, ele não é um ser humano, ele tem menos direitos do que a mulher. Este é o argumento do PSOL. Tal situação torna o nascituro uma espécie de propriedade da mãe, uma coisa da mãe. Interessante anotar que neste último argumento falta o requisito básico das demandas do PSOL, que é a igualdade. Cadê a igualdade aqui? Dizem que o feto é uma coisa que está no ventre. E por ser uma coisa, ela possui sim alguns direitos. Ela possui. Mas menos, doutora Maria da Glória, menos do que os direitos da mulher. Isso me faz lembrar a pior violência que o ser humano já sofreu na história da humanidade. Sabe qual é, Antônio? A escravidão. Isso faz me lembrar a escravidão, porque lá na escravidão, o escravo, ele tinha uma gradação de direitos, conforme a idade. E o escravo era uma res do seu senhor. Era uma res, era uma propriedade do seu senhor. E ele, como propriedade, o seu senhor podia matá-lo se quisesse. É o que parece que estamos diante agora. Então a pergunta que fica é: podemos realmente considerar a criança no ventre uma coisa? Não, não podemos considerar uma coisa. O nascituro é um ser humano desde a sua concepção.
e ele está na primeira fase de desenvolvimento da sua vida, assim como o ancião está na sua última fase. Quando a vida começa? Quando nós podemos chamar uma criança no ventre, professor Vambert, de pessoa humana? No momento que os gametas masculinos se fundem com os gametas femininos. Ali nós temos o ser humano. Ali nós temos alguém distinto com DNA único, que se desenvolverá no útero da mãe, continuando se desenvolvendo após o nascimento, até o momento de sua morte. O nascituro, ele não é uma pessoa em potencial. Ele não é uma pessoa em potencial. O nascituro é potencialmente uma criança. Assim como uma criança é potencialmente um adolescente. Assim como um adolescente é potencialmente um adulto. E assim como um adulto é potencialmente um idoso. Ou seja, a criança no ventre é uma pessoa humana. E alguém pode me perguntar, e o argumento? Meu corpo, minhas regras. Como é que fica esse argumento? O argumento de que o Estado não pode obrigar a mãe a gerar seu filho, porque o corpo é dela, e as decisões sobre o seu corpo devem ser apenas dela, além de tornar o bebê uma coisa, como nós já falamos, passa a tratá-lo como um verdadeiro intruso. Nada pode abortar, nada pode impedir a mãe de abortar esse intruso que está no seu ventre. Seria como o direito de um cidadão de expulsar o intruso de sua casa. Ora, vamos parar tudo aqui. A criança não escolheu invadir o ventre e prejudicar o corpo da mulher. Assim como uma criança nascida, o bebê no ventre não possui responsabilidades até se tornar um adulto. Já a mãe possui responsabilidades, inclusive sobre o seu filho. O intruso, o invasor, ele age contra a lei, por sua vontade e desejo apenas. Ele não possui nenhuma vinculação com o dono da casa. Assim, o dono da casa não é responsável, o dono é vítima. A mãe não é vítima, a mãe é responsável do seu filho. Sendo assim, parece adequado extinguir a vida de um ser indefeso, a criança no ventre, para garantir a autonomia de vontade e a integridade da mãe? Não. Não me parece adequado permitir o aborto e muitas vezes incentivá-lo. É isso que trará traumas à mulher para o resto de sua vida. É incentivar ela a abortar e depois ela abortar. Não o contrário. É necessário dar o cabo à vida de uma criança no ventre para assegurar o direito sexual da mãe? É proporcional interromper uma vida sob a justificativa da desigualdade de gênero? Eu já vi gente dizendo que por eu ser homem eu não posso falar de aborto. Isso sim é discriminação. O homem pode falar de aborto, porque quando nós estamos falando de aborto, nós estamos falando de humanidade. E a outro absurdo que nós ouvimos por aí, que é a questão de saúde pública, Miguel. Como assim questão de saúde pública? A gestação é uma doença? A gestação é uma síndrome? Eu pego gestação? Ou a gestação é oriunda de uma transa sem preservativo e sem anticoncepcional, que é amplamente distribuída na rede pública de saúde. O nosso dinheiro. Não se trata de uma questão de saúde pública. Se trata de escolha, professor Vambert. Se trata de escolha. E aqui tem mais um argumento dos abortistas, que mataram o bebê no ventre porque a mãe, por não ter a mãe condições financeiras de criá-lo, sendo assim o filho inconveniente. Isso torna ainda o assunto mais desumano. Como o professor Vambert fala lá nos seus canais, imagine se eu pudesse matar todo mundo que me fosse inconveniente. Como é que seria? Nós estaríamos no The Walking Dead. Nós estaríamos no The Walking Dead se eu pudesse matar todo mundo que fosse inconveniente. E aí, vem alguém e me diz, não, mas eu não estou matando um ser humano, eu estou matando um feto. O feto não é ainda um ser humano.
Então, se o feto não é um ser humano, o que nasce de uma gestação? De uma gestação nasce um repolho? De uma gestação nasce um cavalo? Não! De uma gestação nasce uma criança. Existe uma varinha de condão que no momento do nascimento torna aquele cavalo uma criança? Ou existe uma varinha de condão que na transição da 12ª para a 13ª semana de gestação, o amontoado de células vira agora um ser humano? É uma mágica que acontece? Por que 12 semanas? Porque existe uma mágica cósmica que da 12ª para a 13ª, aquele amontoado de células vira um ser humano. Não existe mágica nenhuma. A criança no ventre é um ser humano desde a sua concepção. Outro argumento pífio é o argumento que em outros países do mundo o aborto é permitido. Mas eles não falam como é permitido. No Reino Unido, o aborto é permitido. Mas para você abortar no Reino Unido, você tem que ter um laudo médico dizendo que manter a gestação daquela criança vai te causar danos físicos e psicológicos irreversíveis. Na Alemanha, para você abortar, você tem que passar por uma clínica de aconselhamento contra o aborto. E depois que você passar por essa clínica de aconselhamento contra o aborto, você vai poder abortar em outra clínica com o seu dinheiro, porque o Estado não banca. Nos Estados Unidos, existe um movimento legal crescente para dificultar o aborto. E quem sabe até para voltar à sua criminalização. O caso que inaugurou o aborto nos Estados Unidos, Roe versus Wade, em 1973, não sei se vocês sabem, mas a Roe morreu ano passado, se tornou uma das maiores ativistas pró-vida, porque ela se arrependeu. Agora, quem pratica o aborto pode se arrepender, mas aquela vida que morreu não tem como voltar. Não tem como retornar. Nós estamos falando de algo muito importante que impacta na vida de pessoas. Por fim, não menos importante, devemos lembrar que a alteração de uma lei nacional deve ser feita unicamente no Congresso Nacional. Para que o povo, para que vocês falem, através de seus 513 deputados federais e 81 senadores, se vocês querem mudar a lei neste particular. Esta é a nossa democracia. Não é a democracia da justiça. A Suprema Corte, composta de 11 ministros, nomeados pelo presidente da República, deve apenas se pronunciar se as leis estão de acordo com a nossa Constituição ou não. Quem deve discutir a alteração de uma lei penal é o povo, por meio do Congresso Nacional, que foi eleito democraticamente para fazê-lo. Inclusive já está fazendo. São dezenas de projetos de lei que tramitam no Congresso Federal para que envolvam esse objeto. Inclusive o Estatuto do Nascituro, o qual nós apoiamos. Não podemos esquecer, eu já estou terminando, que matar a criança no ventre fere a Constituição brasileira, que estabelece a dignidade da pessoa humana. E o bebê, apenas para lembrar, é uma pessoa humana, não é um alface. Fere a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o professor Vambit chamou de Pacto José da Costa Rica, que é um outro nome, que protege o direito à vida desde a sua concepção. Fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conquistada às ávidas penas depois da Segunda Guerra Mundial. Fere o Código Civil brasileiro. Nos Estados Unidos, e preste atenção aqui, essa é a parte mais importante da minha fala. Nos Estados Unidos, em 1973, primeiro ano da legalização do aborto, foram 600 mil abortos. Em 1990, só no ano de 1990, foram 1.600.000 abortos. De 73 até hoje, ocorreram 60 milhões de abortos nos Estados Unidos da América.
Sabe quantas mortes ocorreram no Holocausto nazista? 6 milhões. 10 vezes mais seres humanos morreram com a decisão da Suprema Corte americana. E o que nós podemos fazer para que isso não aconteça aqui no Brasil? Para que a DPF 442 não seja lembrada daqui a 40 anos como o caso que inaugurou o aborto no Brasil. Nós temos que nos movimentar como estamos fazendo hoje. Nós temos que mandar e-mail para os nossos deputados, para os nossos vereadores, para os nossos senadores. Nós temos que dizer para eles que nós somos contra o aborto, para que eles se manifestem na tribuna, para que eles vá no STF, para que eles digam que o Brasil é contra o aborto. Nós temos que nos posicionar nas redes sociais, usando a hashtag STF Aborto Não. Nós temos que ler bons livros sobre a vida, contra o aborto. E aqui eu recomendo um livro de um amigo pessoal meu, que o professor Vomit conheceu recentemente comigo, Francisco Raso, a obra Contra o Aborto. Comprem, adquirem esse livro. Converse com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com seus familiares, e mostre para eles que a mulher não é dona do corpo do bebê. A mulher não é dona do corpo do bebê. O útero é o primeiro ambiente da nossa vida, da vida de todos aqui. Alguém aqui nasceu de uma chocadeira? Não, porque o útero é o primeiro lugar onde o ser humano vive. O segundo lugar vai ser a casa do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Depois ele vai constituir uma casa. E o último vai ser dentro de um caixão. Para depois chegar na espiritualidade, eu acredito, morar no céu. Você pode não acreditar, mas é o que eu acredito. Do útero para o céu. Muito obrigado.